Bom, gente, a gente vai fazer hoje a questão 22, que é o exercício do álcool e da gasolina. Então, vamos lá. O objetivo desse exercício é derivar a curva da demanda por um bem que é substituto perfeito do outro. No caso de etanol em automóveis do tipo Flex-Fuel, que é substituto perfeito da gasolina. Letra A. Defina bens substitutos perfeitos. Bens substitutos perfeitos são aqueles que possuem a taxa marginal de substituição constante. Ou seja, eu posso substituir um produto pelo outro sem que haja alteração na função utilidade. Exemplos de outros bens substitutos perfeitos é a margarina e a manteiga. Bom, a questão B agora. O vereador recebe, além de seus proventos e outros benefícios, verba fixa exclusiva para um combustível, que ele utiliza em seu carro oficial nos deslocamentos pela cidade. Suponha que o valor dessa verba seja de R$700 por mês, mais ou menos, equivalente a um tanque cheio de gasolina por semana. Então, vamos lá. Suponha que o preço do litro da gasolina seja de R$ 2,80 e o de etanol de R$2. Desenhe a restrição orçamentária do vereador. No eixo X, no eixo vertical a gente coloca o G e no horizontal a gente coloca E, que é a etanol. Vamos aqui então no gráfico. Nós sabemos que a fórmula da restrição orçamentária é renda é igual preço de um bem vezes a quantidade mais preço de outro bem vezes a quantidade dele. No caso, a renda é de R$700. O preço da gasolina, no caso, é R$2,80, G, né? Mais R$2 de etanol. Então, no gráfico, a gente para fazer isso no gráfico, a gente supõe que se o E for 0, o preço da gasolina vai ser de 250 e se a gasolina for 0, o E vai ser de 350. Traçando a restrição, a gente tem uma coisa mais ou menos assim. Letra C agora. Sabemos que o rendimento de etanol é equivalente a 0,7 vezes o rendimento da gasolina. E sabemos que os combustíveis são, em tese, substitutos perfeitos. Então, ele quer que a gente faça... Então, a fórmula da função utilidade vai ser U é igual a G mais 0,7E, porque no enunciado falou que o rendimento do etanol é 0,7 o da gasolina. Bom, então tá. Agora ele pede para que a gente calcula a taxa marginal de substituição. Sabendo que a taxa marginal de substituição é a derivada menos a derivada da gasolina dividido pela derivada de etanol. Então vai ficar menos TMS é igual menos a derivada da gasolina, que é 1, né? Dividido por 0,7, que é a derivada do etanol, que é igual a 1,429. Letra D. Desenhe no gráfico do item B o mapa de indiferença da função utilidade que você encontrou em C. Qual é o ponto de escolha ótima? Isto é, a combinação de gasolina e etanol que maximiza a utilidade do vereador. E qual a utilidade nesse ponto? Então, vamos lá. Bom, fazendo a fórmula da função utilidade é U igual a G mais 0,7E. Nós precisamos descobrir qual será a inclinação das curvas de indiferença. Então, eu supus que U sendo 100 e U sendo 200. U sendo 100, a gente, imaginando que E seja 0, a gente tem um G de 100. E com 200 é a mesma coisa, um G de 200. Agora o E, a gente faz 100 dividido por 0,7, que dá 142,85. Então, mais ou menos aqui. Aí, com 200, a gente faz 200 dividido por 0,7, a gente tem um E de 285, mais ou menos aqui. A gente traça as retas. Aí, então, a gente tem uma inclinação
mais ou menos dessa forma. Traçando outras retas, a gente vai ter... no caso do exercício, ele quer a função utilidade, ele quer o ponto que maximiza a função utilidade respeitando a restrição. Então, tem que pegar um ponto da restrição que seja o maior das curvas de indiferença. No caso, a gente pode perceber que é o ponto 250, ó, que é a curva mais externa, ou seja, que vai nos fornecer a maior função utilidade. Então, então é esse ponto, a gente tem G igual a 250 e o E vai ser 0. Ele pediu o valor da utilidade, vai ser substituindo na fórmula 250 mais 0 vezes 0,7, U igual 250, tá? Esse aqui é o item 1. Aí, item 2. Suponha que em abril, em virtude da safra de cana, o preço do litro do etanol caia para 1,96. Desenhe um novo gráfico, a nova restrição orçamentária e as curvas da função utilidade. Então, a nova restrição orçamentária ficará assim: 700, que era quanto o vereador ganha para colocar de gasolina ou álcool, mais, igual a 2,8, porque o preço da gasolina não se alterou, mais 1,96, que é será o novo preço do etanol. A nova restrição ficará da seguinte forma: o G será o mesmo ponto no gráfico e o que se alterará será no eixo do etanol. 700 dividido por 1,96, nós teremos um valor de 357,4. Dessa forma, nós temos uma nova restrição, que será... essa caneta falhou um pouco, só um minuto, vamos fazer com uma nova caneta. Ficará assim. Essa aqui será a nova restrição orçamentária. Agora, nós temos que ver com as curvas de diferença a que vai maximizar a função utilidade. O ponto que vai maximizar a função utilidade, e respeitando a restrição. Então, a gente fez aqui, né, a gente já havia feito as curvas de indiferença. Há uma curva que vai passar no ponto 250 e 357, que vai respeitar a restrição. Então, tanto o ponto 357,4 quanto o 250 vão ser pontos de escolha que podem maximizar a função utilidade, esses dois pontos. E essa será a escolha ótima, ou um desses pontos. O item 3 agora. O item 3 e se o preço do litro cair para abaixo de 1,96, qual será a escolha de gasolina, entre gasolina e etanol? Então, nessa situação, o vereador consumirá apenas etanol, porque ele será o que será muito mais barato e aí sim terá maior função de utilidade. Eu não vou desenhar esse gráfico, que é uma escolha. Então, e o exercício, a letra 4, o número 4, desculpa. A partir dos resultados obtidos nos itens anteriores, esboce graficamente a curva de demanda de etanol por parte do vereador. Então, nós temos o gráfico, aquele gráfico já realizado das restrições, né? Aqui é 350, esse aqui é o novo aqui. A demanda, beleza? Aí, aqui a gente tem aqui a curva de demanda, que é o preço pelo a quantidade de etanol. Então, a gente tem, quando é o preço de maior que 1,96,
preço de 1,96 vai ser mais ou menos assim a demanda. Abaixo desse preço, a gente tem uma curva assim.